Atos capítulo 6, de 1 a 8. Então, vamos lá. Abra sua Bíblia impressa no seu papel, ou a sua Bíblia eletrônica no app. Aí você pode escolher a tradução. E aí fica à vontade. Eu vou ler na NVT hoje, tá? Eu não sei qual que está aí projetado, eu vou ler na NVT. E no app você pode escolher. O app da YouVersion é o app mais baixado de Bíblia do mundo. 500 milhões de downloads. Amém? Aleluia! Isso é tecnologia para a glória de Deus. E aí você tem a vantagem de trocar aí qual a sua tradução. Mas seja a sua Almeida, NVI, Nova Linguagem de Hoje, ou NVT, vamos lá. Eu vou ler dos versos de 1 a 8. 7 homens são escolhidos para servir. À medida que o número de discípulos crescia, surgia um murmúrio de descontentamento. Os judeus de fala grega queixavam-se dos de fala hebraica, dizendo que as viúvas estavam sendo esquecidas, negligenciadas na distribuição diária de alimento. Verso 2, por isso os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Verso 3, sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Verso 5, a ideia agradou a todos e escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também a Filipe, Prócano, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que fizeram o quê? Oraram por eles e lhes puseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus continuou a espalhar, e o número de discípulos continuava a multiplicar em Jerusalém. E muitos sacerdotes também se converteram. Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava milagres, sinais entre o povo. Amém? Estenda as mãos. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja está aqui nesta quarta-feira e celebra a tua presença. O louvor já subiu diante do Senhor com canções de adoração, as ofertas já foram depositadas no teu altar, a tua igreja já foi ativada. Agora, Pai, pedimos que a tua palavra não volte vazia, que este rema da Bíblia Sagrada, que é atemporal, possa trazer aplicações para nós hoje. Porque Atos é a igreja em movimento. Levantamos as mãos aos céus pedindo: fala conosco, Senhor. Usa esse pobre pregador, que é um pecador, mas é um profeta do Senhor, que tem uma palavra do céu a entregar à tua igreja nesta noite. Em nome de Yeshua HaMashiach oramos. Amém e amém. Deus abençoe, poder sentar. Se você puder anotar, seja com papel e caneta, seja com o seu smartphone, é importante, porque quando nós anotamos, a gente fixa melhor. Deixa eu dizer, tem uma coisa que é meio mau costume de algum crente. Alguém vai para uma escola, para uma faculdade sem nada para anotar? Não. Por quê? Por quê? Porque eu tenho a expectativa de aprender. Então, quando eu vou para a escola, quando eu vou para a faculdade, eu sempre levo algo para anotar. Por quê? Eu parto do pressuposto que algo vai ser ensinado que eu não sei. Por que para a igreja a gente entra com a mão no bolso e sai com a mão no bolso? Das duas, uma. Ou você sabe tudo, ou você não quer aprender nada. Que tal mudar esse hábito? Você pode usar o seu smartphone, abre o seu smartphone, você fica olhando o WhatsApp o dia inteiro. Por que não pode abrir aí numa página para anotar alguns pontos da mensagem do Senhor? Não é? Ou compra um caderninho ali na livraria da esquina, papel e caneta, e anota. Porque quando nós anotamos, a gente retém mais.
E também você pode, assim que anotar, depois rever e compartilhar com alguém. Então, se a gente vai para a escola e parte do pressuposto que o professor vai ensinar o que eu não sei, eu vou aprender, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, fica a dica, irmão e irmã, pega a visão, venha para a igreja, Deus vai usar um pastor, uma pastora, um líder, um irmão, um ancião, um diácono, um profeta, um homem de Deus, e eu vou aprender e vou sair para praticar. Amém ou não amém? Amém? Isso. Então, dentro dessa perspectiva, eu gostaria de trazer uma palavra para você. Quem ama essa igreja? Levanta a mão. Então, o melhor presente para essa igreja é você. A igreja está vendo 3 anos. Quantos aqui se converteram nessa igreja nesses últimos 3 anos? Tem alguém aqui que se converteu? Glória a Deus. Então, por causa dessa e muitas pessoas, parabéns, se converteram aqui nesta casa. Se não fosse essa igreja estar aqui, talvez você não teria que hoje salvo, para a glória de Deus. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quantas pessoas vieram de outras igrejas e foram acolhidos nessa casa? Deus abençoe. Quantas pessoas mudaram de cidade, vieram aqui para Votuporanga e vieram para esta igreja? Aleluia. Quantas pessoas se reconciliaram com Jesus aqui nesta casa? Aleluia. Nós temos de tudo. Tem pessoas que se converteram aqui, tem pessoas que vieram de outras igrejas para cá, tem pessoas que vieram de outras cidades para cá e tem pessoas que se converteram aqui. Não importa, cada um com a sua história, mas o fato é, amor e família nesses 3 anos é agora a sua família espiritual. E você veio para cá, e a igreja está fazendo aniversário. A programação desse ano é sobre isso. E hoje, Deus trouxe aos seus pastores me convidar para estar aqui. Então, o melhor presente que você pode dar para essa igreja é você. Um cristão melhor, um cristão que não dê mau testemunho. Hoje nós vivemos um problema. Os evangélicos não estão crescendo tanto quanto deveriam e poderiam, porque há céus abertos no Brasil. O Brasil vive um tempo de avivamento. E é igual água morra abaixo e fogo morra acima. Ninguém detém, é obra santa. Temos conversão nesse país inteiro. Tenho pregado no país inteiro e vejo no país inteiro. E na minha igreja local, só esse ano, já foram mais de 10.000 decididos e mais de 1.800 batismos. Isso é um avivamento. Mas, infelizmente, por causa de mau testemunho, escândalos, talvez poderíamos estar crescendo mais. Escândalo por meio de pastores, de líderes. Claro que cada um vai dar conta a si, a Deus. Mas se eu viver uma vida de unidade na igreja, de santidade na igreja, evangelizar, orar, contribuir, eu viver igreja, entender que eu sou igreja, eu sou o melhor presente para essa igreja no seu aniversário. E aí o que vai acontecer? A igreja vai ter um crescimento exponencial. Eu vou voltar aqui daqui a alguns anos, e vocês não vão estar nem nesse auditório, já vai estar num auditório maior, em nome de Jesus. A igreja vai expandir para a direita, para a esquerda, para frente. Amém ou não amém? Então, como em Atos dos Apóstolos, você acabou de ler comigo, Atos capítulo 6, a igreja cresceu, o número de discípulos cresceu, e nós somos a continuação dessa igreja. Atos dos Apóstolos não é sobre outra igreja. Era a igreja de Jesus primitiva. E hoje, em 2025, é a mesma igreja. Só agora nós temos outros desafios. Então, para viver esse crescimento exponencial da igreja local e você ser esse presente para esta igreja, vamos pegar na palavra de Deus alguns princípios. Atos 16, 5 diz que crescimento é coisa de Deus. Leia comigo aqui, está no multimídia. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Então, aqui fala de 2 crescimentos. Diga comigo, 2 crescimentos. A igreja primitiva crescia na fé e crescia em números. A igreja
amor e família, ela deve também continuar nesta mesma pegada. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e se espalhar. Você não pode ter problema com o crescimento da igreja. Pelo contrário, você deve contribuir para o crescimento da igreja. Você não pode ser um tropeço para o crescimento da igreja. Você deve ser uma extensão para o crescimento da igreja. Você deve pensar para o crescimento, orar pelo crescimento, trabalhar pelo crescimento, orar pelo crescimento, abençoar e ofertar. Rick Warren, pastor de uma igreja lá na Califórnia, ele diz: em uma igreja saudável, a maior preocupação não consiste em contar quantas pessoas estão sentadas na celebração de domingo, mas quantas são enviadas na segunda-feira em sua comunidade. Eu vou repartir aqui uma coisa que tem sido bênção. Pastor Adriano, pastor Zé, pastores aqui da igreja, lá em São José. Nosso culto, toda vez que a gente termina, todo culto, termina, a gente envia a membresia. Porque quando termina a celebração, começa a missão. Você entendeu isso aí? Diga comigo. Quando termina a celebração, começa a missão. Porque quando acaba o culto aqui, você é enviado para a sua escola, para a sua faculdade, para a sua empresa, para o seu ministério. É claro que se Deus levantar um obreiro daqui e ele disser sim para ir para o campo missionário lá na África, nós vamos orar por ele, porque ele vai para a África. Mas quem disse que missões é só atravessar o Atlântico e ir lá para a África? Não, é atravessar a rua, é atravessar o muro da faculdade, é ir para o condomínio, é ir para o bairro, é ir para a empresa, é também missões. Então, quando acaba o culto, começa a missão, e todo mundo aqui é missionário. Amém? Diga comigo, dentro da igreja, todo mundo é um ministro. Fora da igreja, todo mundo é um missionário. E em todo tempo, em todo lugar, somos adoradores. Pronto, se a gente entende isso, é uma rema na vida da igreja, vira a chave. Dentro da igreja eu sou ministro. Ah, eu não sou pastor. É quem disse que só pastor que serve? Todos servimos uns aos outros. Cuidamos de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos, terceira idade, de missões de adoração, comunhão, discipulado, da recepção, da técnica, do estacionamento, das mídias. Todo mundo é ministro. Quem trabalha não dá trabalho. Lá fora, o culto acabou, a missão começou. Você é missionário. Você é a Bíblia que a sociedade aqui em Votuporanga vai ler. É você, a carta viva, diz Paulo. Agora, lá fora e aqui dentro, somos adoradores. Em espírito e em verdade. O avivamento não acontece quando o fogo cai, mas sim quando o fogo espalha. 120 estavam reunidos, celebramos 15 dias atrás, Pentecostes. O que é Pentecostes? 120 cristãos estavam no cenáculo, lá naquela sala em Jerusalém, veio o fogo do Espírito Santo com brasa viva e pousou sobre a cabeça de todos os discípulos. 120 no mesmo lugar. Faz assim comigo, eles tinham, uma chama na sua cabeça. E era individual. O texto não diz que tinha uma chama grande em cima do cenáculo. Diz que tinha chamas individuais em cada irmão e irmã. Mostrando o quê? O sacerdócio universal dos crentes. Que todo crente é um ministro. Você é ministro da nova aliança. Você é dado a autoridade de Jesus para pregar, para orar, para expulsar demônios, para pregar o evangelho. Nós não vivemos só em função de um pastor. Todos somos ministros da nova aliança. E aí o que aconteceu? O avivamento veio, mas na sequência, todo mundo se espalhou, porque veio a perseguição desencadeada com a morte de Estevão lá em Jerusalém. Aí a gente vê que faz todo sentido cada um ter o Espírito Santo. Por quê? Passou a ser 120 flecha inflamada. Que alguns pensaram, vamos perseguir os cristãos que vão acabar com isso aí. Já que não conseguimos resolver
pregando o Nazareno na cruz, agora a gente persegue e todo mundo vai desistir de ser cristão. Deu errado de novo. Satanás, você perdeu de novo. Porque depois 120 reunidos saíram para a direita, para a esquerda. Como vão sair também aqui hoje de Votuporanga? Também sairão pelas ruas, pelas praças, cada um com a sua chama na cabeça. E onde você chegar, chegou a luz. Onde você chegar, chegou a solução. Onde você chegar, chegou a solução de Deus em nome de Jesus. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. 3 questões vitais quando nós pensamos numa igreja em crescimento. Onde nós estamos hoje, como estamos hoje e onde queremos chegar. Então, que vocês, como igreja, não vivam só um dia depois do outro, mas pergunte onde nós estamos hoje, como nós estamos hoje como igreja e onde queremos chegar. Porque avaliar é bíblico. Ageu diz, capítulo 1, verso 7, veja onde os seus caminhos os levaram. Então, o texto de Atos diz que crescimento primeiro deve ser crescimento na fé. Então, qual o primeiro crescimento exponencial que amor e família têm que ter? Crescimento na fé. Assim, portanto, vocês que receberam a Cristo Jesus, quem recebeu a Cristo Jesus? Então, continue a viver nele, enraizados e edificados, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Até porque quem agradece, cresce. Tem gente que acorda de manhã cedo, parece que toma uma mamadeira de vinagre, fica azedo o dia inteiro, está todo mundo devendo para ele e para ela. Não, isso não é um cristão. Você não pode ser um contrassenso, um antagonista da fé. Ninguém está te devendo nada. Você foi salvo, você está no lucro. Não é? E aí você vai de tanque cheio viver a sua vida cristã, crescendo na fé, enraizado nele. Não é com a moinha que o vento espalha de um lado para o outro. Não existe igreja saudável com doutrina ruim. Nós temos que estudar a Bíblia, ler a Bíblia e ter convicções. Âncora da nossa alma é a Escritura. Igreja saudável e não um supermercado da fé. Não. A gente vai no comércio, a gente escolhe o produto que a gente quer. Eu quero esse, não quero esse, quero esse, não quero aquele, não é? Comércio é assim. Igreja não, você não pode chegar aqui assim. Ah, o louvor hoje foi, ao menos, nota 5. Querido, se você não gostou do louvor, o problema é seu, não era para você. Não é? É isso aí. Você tem que perguntar, a pergunta é outra. Senhor, o Senhor se agradou do meu louvor? Quando você vai ao mercado, você compra o que você quer, o que você precisa e o que você pode. Não é assim? Igreja não. Igreja fala que o teu servo ouve. Então, se você vem para a igreja, você não tem que dar nota no pregador. Você tem que orar antes. Senhor, fala comigo, a despeito de quem for pregar. Eu preciso ouvir a tua voz. E quando alguém diz que a pregação foi ruim, é porque então nem leu a Bíblia. Porque se a gente lê a Bíblia e o pregador for ruim, a Bíblia não é ruim. Quando eu comecei a pregar, eu falei assim, pastor José, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler a Bíblia direito. Ler certinho, com bom português, pontuando, porque se eu não for bem na pregação, Deus já falou primeiro. Amém ou não amém? Porque qual é a boa pregação? É a palavra de Deus misturada com a do homem. E qual é a boa pregação mesmo? É que tem mais pregação da palavra de Deus do que do homem. Eu tenho muito receio quando o camarada está pregando e fala assim, bom, agora deixa eu falar minha opinião para vocês. Gente, tem hora que a melhor opinião é ser guardada. Né? Deixa, opinião, gente, é para conversa, né?
A gente estava ali agora, a gente estava conversando. Quando você está conversando, você dá a sua opinião sobre isso, sobre aquilo outro, sobre a vida, sobre a política, sobre isso, aquilo outro. A palavra de Deus não. A Bíblia é assim diz o Senhor. E aí manda quem pode e obedece quem tem juízo. É verdade? Então, quando você for ouvir a palavra do Senhor, primeiro, Senhor, fala comigo. E Deus vai falar. Ele vai usar os seus vasos. E aí, o outro crescimento que vem depois do crescimento da fé, tanto em Atos quanto em dias de hoje, é o crescimento numérico. Atos 6, 7, e assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, e um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então, nós não podemos ter problema com o crescimento numérico. Não podemos ter nem numerolatria, para adorar os números, nem numerofobia, de ter medo dos números. Tem que ter uma relação saudável. Por quê? Os números são importantes. Se você tem problema com números, o problema é seu, porque Deus não tem. Tem até um livro na Bíblia que chama Números. Não é? Por que eu falei aqui que no cenáculo, na descida de Pentecostes, tinha 120 irmãos? Por que você sabe e eu sei? Porque alguém contou e botou lá na Bíblia, não é? Por que eu sei e você sabe que Jesus teve 12 discípulos? Porque alguém contou e botou essa informação para nós. Não é nem 13 e nem 11, foram 12. Por que Jesus apareceu para 500 discípulos depois de ressurreto na Galileia? Porque alguém contou. Então, por que os números não são importantes? São importantes, sim. Quantos que nós batizamos, quantos pequenos grupos tem a igreja, qual o número de membros, quanto que nós alcançamos esse ano. Claro que isso não é um fim em si mesmo. Eu acabei de dizer que mais importante de quantas pessoas vêm no domingo é quantos entenderam a mensagem e saem daqui como discípulos missionários. Mas é importante ter o planejamento e a organização, não é? Porque a igreja, ela também se move dentro desta realidade. E não pode ter disputa pelo crescimento. Como Paulo diz em 1 Coríntios 3, 6, 7, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Então, nem você é a última bolacha do pacote, nem eu. Só que Deus usa você e usa a mim. Alguém já diz, Deus é bom, o diabo é ruim, e a gente às vezes fica meio mais ou menos. Não é? O importante é você dar glória ao nome do Senhor. Querido irmão, olha para cá. Igreja não é sobre eu, é sobre nós. Muitas igrejas batistas, que é a minha origem, Assembleia de Deus, que é de alguns aqui, ficamos muito preocupados com religiosidade, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu penso. A igreja não precisa de donos, a igreja precisa de servos e testemunhas. A igreja não precisa de dono, Jesus já morreu por ela. Então a igreja não é sobre eu, é sobre nós. E como eu digo no meu livro Máximas, diga comigo, ninguém faz nada grande sozinho. Se fizer sozinho, é porque não é grande. Igreja é muito grande para fazer sozinho. Precisamos de cada adolescente, de cada jovem, de cada adulto, de cada homem, de cada mulher, de cada solteiro, de cada casado, de cada divorciado. Precisamos de todos. Você é o melhor presente para esta igreja. Sua oferta, sua oração, seu testemunho, sua vida, para que amor e família cresça 100 por 1 e que os 3 primeiros anos seja só o começo e que o melhor de Deus esteja por vir. Então, para que você viva um crescimento exponencial, anote aí alguns princípios. Primeiro, à luz do texto que lemos, trabalhe pelo crescimento. Qual é o primeiro princípio, igreja? Trabalhe pelo crescimento. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Então, gente, vamos querer que a igreja cresça. Acolher bem os novos convertidos, os visitantes, incluí-los na família da fé. As pessoas vão chegar aqui arrebentadas, mas que vejam aqui uma família unida. Uma família alegre, uma família feliz, que em nome de Jesus as celebrações da Amor e Família sejam mais para um festival do que para um funeral.
Tem igreja que você entra, filho, e sai gelado. Não é? Não. Vamos celebrar. Aleluia. Façam festa para o Senhor. 2. Para que a igreja tenha um crescimento exponencial, o segundo princípio, enfrente os problemas. Problemas não deixam de ser problemas porque a gente ignora. Diz o texto que Atos, a igreja estava crescendo. E aí sabe o que cresceu no meio do crescimento? O joio estava crescendo no meio do trigo. Diz o texto, olha aí. Os judeus de fala grega estavam queixando dos judeus de fala hebraica. Eita, a gente achando que fofoca é coisa do século 21. Não, no século I, Jonas, já tinha. Então estava lá convertido, mas tinha 2 grupos de pessoas. O que era convertido do mundo do Império Romano, do mundo grego, romano, e os convertidos que vinham do judaísmo, tá deixando o judaísmo e virando cristão. Tudo junto no mesmo lugar. Um falava hebraico e outro falava grego. Já começava a confusão aí. Né? E aí começou a reclamação. Então, onde tem pessoas, vamos ter problemas. Mas problemas se enfrentam. Pega o seu dedo assim, ó. Dos pecadores, diz Paulo, eu sou o principal. Eita! E ó, quem disse isso foi o apóstolo Paulo, que escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Ele não disse que dos pecadores os outros eram os principais. Ele disse ele. Gente, o camarada mais complicado dessa igreja não é o outro, é você. Gente, pessoas são pessoas. Então é muito fácil a gente... quando eu aconselho casal, eu já tenho um ritual. Eu ouço ela primeiro, ou ele primeiro, depois eu ouço ele ou ela, e depois eu boto junto. Porque não tem jeito, cada um tem uma versão. E, via de regra, o problema é o outro. Não é? Aí, a primeira coisa que eu faço, eu pego um livrinho que eu tenho, com 30 devocionais, e, queridos, acabei de receber um áudio hoje, pastor, hoje. Porque a maioria dos casais que estão em crise não estão mais lendo a Bíblia e orando juntos. E eu peço para eles, você quer salvar o seu casamento? Então vamos começar. Campanha 30 dias orando e lendo esse devocional aqui junto. Não é 6 meses, não é 3 meses, é 30 dias. Só que é assim, é 30 dias mesmo. Vocês querem salvar o seu casamento? Querem? Então me dá a mão aqui, tá? Então está aqui o livrinho. E vocês vão fazer oração, os 2 juntos, e ler isso aqui. E se faltar, tem que voltar e começar de novo. Então, eu estou indo. 1, 2, 3, 4, aí fica 2 dias sem. Tem que voltar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nem que seja para terminar os 30 dias, você não quer voltar a uma casa, né? Queridos, eu tenho 55 anos de idade. O que eu já tive de testemunho de ovelhas, que Deus fez um milagre em 30 dias, eu aplico isso desde que eu era pastor no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e aqui. Porque, via de regra, a gente começa a colocar o problema no outro, mas a gente não ora um pelo outro. A gente quer mudar um ao outro. E, gente, ninguém muda ninguém, é só Deus que muda. Não adianta, não muda. Uma criança com 6 anos de idade, sua personalidade está formada. Você não vai mudar a personalidade, o jeito de ser de um camarada barbudo de 40 anos de idade. Não vai, esquece, deixa. É frustração. Quantos aqui estão solteiros aqui? Não tenha vergonha, não, é só uma. Pode levantar a mão. Tá bom? Tem bastante. Então, tem muitos casamentos a acontecer ainda. E o melhor lugar para você encontrar é na igreja mesmo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você que está solteiro. Todos vocês estão solteiros ou separados, alguma coisa assim.
Sabe quando que você está pronto para casar? Sabe quando? Quando você não precisar casar. Porque se você estiver precisando muito casar, você está em liquidação. E aí você pode ser um problema para você e para aquela pessoa. Quando você estiver bem satisfeito consigo mesmo, com a sua sexualidade, com o seu estado civil e, sobretudo, bem com Deus, você pode orar e aí discernir, porque tem gente que pode aparecer na sua vida e ser um problema. A Bíblia não diz que é obrigado casar, a Bíblia diz que é bom casar. Mas para ser bom para casar, uma vez eu brinquei com um dos meus filhos, eu falei assim, brincando com ele, né? Eu falei assim, ei, Pedro, você está demorando aí, está meio encalhado aí, estava com uns 22 anos de idade, eu brincando, eu falei, casei com 22, você está, eu usei uma expressão assim, não sei, eu falei, você está mal, você está ruim, ele olhou para mim e falou assim, eu? Solteiro? Enrolado e mal é quem está mal casado. Eu falei, está certo, o menino está com sabedoria. Não é? Então, minha irmã, meu irmão, não fique desesperado porque você está solteiro. Você tem que estar bem com Deus, bem consigo mesmo, bem com a sua sexualidade. Aí você pode orar ao Senhor e discernir. Por quê? Porque só os satisfeitos são seletivos. É igual quando o seu carro está abastecido. Quando o seu carro está abastecido, você já teve aquela sensação? Quem esqueceu de abastecer o seu carro, seja elétrico ou a combustão, e o carro está lá, e você começa a suar frio, e não aparece lugar para abastecer. E eu sempre tive carro a combustão. E carro a combustão, ele aparece lá que vai ficando vazio, só que ele vai dizendo, né? Dá 50 quilômetros, 40 quilômetros, 30 quilômetros. Aí agora eu tenho um carro que é híbrido e, de repente, ele está assim, 100, daqui a pouco 50. Daqui a pouco 30. E aí você começa a passar mal. Por quê? Eu estou desabastecido. Agora, aí é uma sensação ruim, não é? Sensação ruim. Agora, qual é a sensação quando você sai do posto? Não é? Você está o quê? Abastecido, você está cheio. Querido, quando você está cheio, você não é escolhido, você escolhe. Eu estou com o meu carro está com meio tanque, eu passo em frente ao posto, esse aqui não serve para mim, esse aqui a gasolina é cara, esse aqui o serviço é ruim, aquele ali o banheiro está sujo, aquele lá a conveniência é ruim. Por quê? Porque quem está de tanque cheio pode escolher. Agora, quando você está lá, nos finalmente, aparece aquele posto que diz que tem 7, mas não tem nenhuma estrela, e você olha lá e está ruinzinho, que só a gasolina batizada, e não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas você joga o carro lá dentro. Por quê? Quem está de tanque vazio não pode escolher, pega o primeiro que aparece. Então, na vida espiritual é a mesma coisa. Alguém já viu, lá em São José não tem, aqui em Votuporanga, tem alguém que vende pipoca na frente de churrascaria? Tem ali. Não tem, não tem. Por quê? Quem vai entrar na churrascaria não vai comer pipoca. E quem está saindo da churrascaria nem quer ver pipoca. Pipoca, gente, é para vender, para quando a gente está enganando, não é? Abastecido, satisfeito, não fica comendo pipoca. A vida cristã é assim. A igreja, amor e família, precisa de crentes 100% satisfeito no Senhor, abastecido, que olha e fala assim, esse namoro não é para mim, essa sociedade não é para mim. Não, mas isso aqui vai dar muito dinheiro, mas eu não estou à venda.
Saiu uma matéria esses dias no portal G1 que eu fiquei com vergonha. Que 37% das pessoas que jogam bet ou jogo de triguinho é evangélico, gente. Gente, isso não combina. Ou você é de Jesus, ou você joga essas coisas. Crente não joga nada de azar, nem rifa. Por quê? Só um que disse amém. Por quê, meu irmão? Por uma coisa muito simples. Eu não posso que o outro perca para que eu ganhe. Esse não é um dinheiro abençoado. Deus abençoa o seu povo com duas coisas, com fé e trabalho. Não é com jogo, não serve para mim e para você. Qual é a questão do jogo? O jogo é uma sedução que Deus não é o seu provedor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando eu cedo à tentação e entro numa casa lotérica e faço um jogo, ou eletrônico ou presencial, eu estou dando uma tentativa, uma mãozinha. Jesus foi para o deserto orar, e o diabo foi para lá e o tentou com 3 coisas legítimas. Mas ele, 40 dias com fome, resistiu. Mesmo quando o diabo falou, transforme essas pedras em pães. Você quer coisa mais legítima do que fome? Quando eu jogo, eu estou gerenciando a minha fome. Eu estou tomando o lugar de Jeová Jirê. Então Deus nos quer prósperos e abençoados, mas isso vai ser com fruto do teu trabalho comerás, e o Senhor será o seu Jeová Jirê, independente da sua profissão. Nós somos o povo da fé, não é da fezinha. Romanos 1,17, o justo viverá da fé. Não confunda, não é fezinha, é fé. Não, pastor, vou fazer essa fezinha. A Bíblia não tem fezinha, tem fé. O justo viverá da fé. Trabalhe como tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. E o Senhor te abençoará e a tua descendência. Então, enfrente os problemas. 3, invista nas oportunidades, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento. Olha, tinha um problema na igreja primitiva. As viúvas não estavam sendo acolhidas, e aí gerou uma fofoca. Mas aí, diz o texto, que surgiu o ministério diaconal da igreja. Um problema gerou uma solução. Que em nome de Jesus, todo problema que você vê, você não sai correndo para o pastor, você é a solução dele. Porque a dor que Deus te revelou, você é o instrumento da cura. Uma ferida curada é um ministério que se abre. Então você atravessou um câncer, agora você vai ser a melhor pessoa para dar testemunho e orar por pessoas que estão passando por câncer. Porque uma ferida fechada é um ministério aberto. Você pode dizer isso comigo? Uma ferida fechada é um ministério aberto. 4, sirva em unidade. É um outro presente que você pode dar para esta igreja. Sirva na unidade. Por isso, reuniram os 12 e disseram, não é certo negligenciarmos a palavra de Deus. Paulo diz, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Não é pensar igual assim. Todo mundo tem que usar a mesma roupa do pastor. Agora o pastor cortou o cabelo, vamos cortar. Agora o pastor deixou o cabelo crescer, vamos crescer. Eu perguntei ao pastor Jonas, pastor José, se eu podia pregar sem gravata. Ele disse assim, se você tirar o cabelo grande e a barba, aí pode, né? Brincadeira. Os tempos mudaram, né, gente? Antigamente, sinônimo de espiritualidade era uma grande gravata. Só que, às vezes, a língua era do tamanho da gravata e não tinha problema nenhum, né? Deus quer mudança interior e não exterior. O Deus quer um testemunho quebrantado em cima de um altar. Não é a forma. Se você gosta de cabelo grande, lave o seu cabelo.
cuida do seu cabelo. Se você gosta de cabelo pequeno, glória a Deus. Se você não tem cabelo também, Deus ama você. Está tudo em paz, né? Está tudo em paz. Deus só não quer a gente no pecado, só isso. Então sirvam em unidade, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Não é pensar o mesmo tipo de roupa, cor, é ter a unidade do Espírito. É chegou você, chegou a luz. Chegou você, chegou a alegria. Chegou você, chegou a unidade do Espírito Santo. Acabou a confusão, acabou a divisão. Planeje estrategicamente. Aí eles foram pensar, olha, então escolham 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Deixa eu dizer, se você for um homem e uma mulher cheio de Espírito Santo, cheio de sabedoria, na hora que surgir uma oportunidade, seu nome vai ser lembrado. Gente, isso aqui é uma rema. Diz que surgiu uma oportunidade de ministério, mas os nomes que foram lembrados eram do pessoal que jejua, do pessoal que ora, do pessoal que está cheio do Espírito Santo. Às vezes você está assim, não, mas ninguém me chamou. Talvez não chamou porque você está vivendo uma vida de pecado. E quem foi lembrado é quem estava cheio do Espírito Santo. E que assim seja com você também. Sexto, sirva desenvolvendo equipe, não sirva sozinho. E dediquemos à oração e ao ministério da palavra. Nós precisamos de todo mundo. Sétimo, inclua novos discípulos. Tal proposta agradou a todos. E aí escolheram mais 7. Inclusive tem aí, para quem está grávida, uma lista de nomes de filhos. Que tal Prócono? Timon. Parmenas. Né? Bom nome aí. O pessoal fica escolhendo da lista aqui só Filipe. Mas, além de Filipe, tem outros nomes aí. 8º, respeite as etapas e processos. Se você está chegando agora na igreja, entenda que tem processo, tem etapa. Não queira. A igreja tem 3 anos, você chegou agora, você já quer entrar na frente, sentar na janelinha e dar tchau. Não, espera um pouquinho. Vamos todo mundo junto. Mas espera. Respeite etapas e processos. Não precipite em impor as mãos. Então, também, pastor, temos que às vezes esperar. Nem todo mundo está pronto para ministrar. 9, trabalhe bem com a velocidade. Assim a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Deus tem pressa, porque Ele quer trazer Jesus de volta à terra. E nós temos que estar trabalhando em unidade para que isso aconteça. Rápido. Quando se patina no gelo fino, a velocidade é fundamental. Olha para cá. Não tenha problema com velocidade. Tenha problema com desequilíbrio. Por exemplo, se você está trabalhando muito e não dormindo, você tem que estar preocupado. Porque para você trabalhar bem, você tem que dormir bastante. Se você não está comendo bem, direitinho, você está com problema. Então, você pode correr muito, mas você tem que dormir bem, você tem que comer bem, você tem que descansar, você tem que tirar o seu shabat. Aí você pode correr bastante. Deus tem pressa. E 10º e último, escolha ser parte do problema e não da solução e não do problema. O maior presente para esta igreja é você nos seus 3 anos, mas escolha ser parte da solução. Diz que boa parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então quer dizer que uma parte não escolheu obedecer. Que você seja achado presente, escolhendo a obediência. Obediência é proteção. Existe na língua portuguesa o abecedário, ABCD. No de Deus é outro, é obedecer. É diferente. Então, guarda isso no seu coração. Eu quero concluir aqui com uma aplicação. Coloque aqui para mim alguns gráficos que tem aí. Tem muita gente que pegou um exemplo de vida e gosta de pirâmide, sabe? E aí ele começa a discursar, não, a primeira pessoa na minha vida é Deus. Aí bota no topo da pirâmide. Coloca mais lá. Depois, no meio da pirâmide está a minha família.
depois minha vida profissional, depois a saúde, depois o ministério. Eu sei que você acha que isso é certo. Eu também achava. Só que, primeiro, na Bíblia não tem ilustração de pirâmide para nada. Pirâmide fuja que é laço. Cuidado com pirâmide financeira, pirâmide multinível, pirâmide de faraó de Cabo Frio, pirâmide de Bitcoin, pirâmide de ocultismo. Referência à pirâmide é coisa lá do Egito Antigo, é dos Incas, dos Maias, dos Astecas, dos Egípcios, não serve. Esquece isso aqui. Parece que tem boa intenção nisso aqui, mas isso aqui é o chamado politicamente correto. Não, Deus em primeiro lugar. Só que se a gente for viver isso aqui, sabe quando que a gente traz Jesus de volta à Terra? Nunca. Porque a gente vai deixar o ministério por último lugar. Qual que é o modelo cristão e que eu devo seguir e ser o melhor presente para a fé, para a minha igreja? Pode passar. É colocar Jesus no lugar que ele precisa estar, no centro da sua vida. Se Jesus estiver no centro, pode passar. Você vai ter tempo para a sua vida devocional, você vai ter tempo para a sua saúde, para o seu ministério, para a sua vida profissional, para a sua vida familiar. Você vai ter tempo para tudo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e fim, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então você não pode ter um discurso que Jesus é o primeiro e o ministério é o último. Não. Se você tem Jesus como centro, Mateus 6,33, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Amém? E aí você será, pode passar. Teve uma vez que eu fui pela primeira vez em Jerusalém e eu vi essa árvore aqui. Isso aqui é uma escultura que está lá no porto de Jope, aquele porto onde Jonas queria fugir de Jesus, lá perto de Tel Aviv. O que é isso aqui? Isso aqui é um caroço de laranja, aqui é um pé de laranja, aqui tem uns cabos de aço. Um artista plástico israelense fez essa escultura, está lá. E ele chama Laranjeira de Jope. Todo ano eu volto lá, pastor Zé. Eu já levei mais de 12 grupos para Israel, essa árvore está lá. Ela não morre, mas eu nunca vi, Flávio, essa árvore cheia de fruto. Mas o Senhor não nos chama para ser uma laranjeira suspensa, porque laranjeira suspensa não tem raiz. O Senhor nos chama, pode passar, para sermos uma laranjeira, como está em João 15, para dar muito fruto. Muito fruto. Você é um presente para o mundo, você é um presente para esta igreja. Obra-prima da criação. Mas para isso você tem que estar, lembra o texto que eu li? Arraigado, firmado na videira. Aí você vai dar muito fruto. Você quer ser a laranjeira de Jope, que não morre, mas não dá fruto? Ou você quer ser fruto da oração de Jesus? Amém? Se você crê nisso, fica de pé. E assim você será como árvore plantada à beira de corrente de água, que dá no tempo certo o seu fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto faz, prospera. Assim é você. Amém? Você recebe essa boa palavra da fé? Que ela seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Vamos ler isso juntos? E como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo que faz prospera. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor e esta palavra?